Colocamos à prova o método do Arca do Primo Rico por 10 anos. Quer saber o resultado? Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai botar à prova uma das estratégias de investimento mais conhecidas aqui do Brasil, a metodologia Arca. E não é um teste qualquer não, é um teste de estresse de 10 anos, pegando o período de 2015 a 2025, que, vamos combinar, foi uma década com uma das crises mais malucas da história recente. A grande pergunta é, como essa metodologia se saiu no meio do fogo cruzado? Bom, bora mergulhar nisso. E vamos começar pelo final, que eu sei que é o que todo mundo quer ver. Olha só esse número. Se alguém tivesse investido R$100 mil lá em 2015, 10 anos depois o valor final seria esse aí, R$ 233.250. É um resultado e tanto, né? Mais do que dobrou o capital. Mas acredite, o número final nem é a parte mais interessante dessa história. O que é realmente impressionante é a jornada, o caminho para chegar lá. Dá uma olhada nesse gráfico. Não foi uma linha reta subindo, de jeito nenhum. Repara bem naquela queda absurda ali em 2020. A carteira enfrentou o caos de uma crise global, um verdadeiro teste de fogo. E aqui está a grande pergunta que guia a nossa análise. Como é que pode uma carteira de investimentos não só sobreviver a um tombo desses, mas, na verdade, sair ganhando com a situação? Parece mágica, né? Mas a resposta não está na mágica, está na estrutura da carteira. Para a gente entender esse resultado, primeiro a gente precisa abrir o capô e ver como o motor funciona, sabe? Vamos conhecer as peças que formam essa tal de metodologia Arca. E a base de tudo é a simplicidade e o equilíbrio. Pensa só, 4 classes de ativos, e cada uma delas recebe exatamente 25% do dinheiro. A ideia aqui é bem clara. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, não concentrar o risco num lugar só. E o mais legal é que cada peça desse quebra-cabeça tem uma função muito específica. As ações brasileiras buscam o crescimento. Os fundos imobiliários estão ali para gerar uma renda mensal, como se fosse um aluguel. As ações americanas dão exposição global e protegem da alta do dólar. E a renda fixa? Essa é o porto seguro, a nossa reserva de emergência. E agora sim, a gente chega no clímax da nossa história. O momento em que toda essa teoria foi testada na prática. E da forma mais brutal que a gente pode imaginar, a crise da Covid lá em março de 2020. Tenta lembrar daquele cenário. Era incerteza total, medo, pânico, o mundo parou, as economias travaram e os mercados financeiros, claro, refletiram todo esse caos. Foi sem dúvida o teste definitivo para qualquer estratégia de investimento. E aqui a gente vê o ponto-chave de tudo. O jeito como cada parte da carteira se comportou no meio da tempestade. Enquanto as ações brasileiras e os fundos imobiliários despencaram, as ações americanas, que são em dólar, quase nem sentiram impacto. E o Tesouro Selic? Esse não só se segurou, como subiu. Agiu exatamente como o Porto Seguro deveria agir. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra o poder dessa estrutura de um jeito espetacular. A linha verde, que é a carteira Arca, tem uma queda muito, mas muito menor e se recupera bem mais rápido que a linha vermelha, de quem apostou tudo só em ações do Brasil. A diferença visual é gritante, não tem como negar. Colocando em números, o impacto fica ainda maior. Olha isso. No fundo do poço da crise, a carteira Arca ainda tinha um pequeno lucro acumulado. Estava positiva. Enquanto isso, a carteira só de ações tinha perdido quase metade do valor. A gente está falando de uma diferença de mais de R$46 mil. É muito dinheiro. Mas espera aí, como é que a carteira não só se defendeu, mas se preparou para lucrar com a recuperação que veio depois? A resposta está numa ação bem disciplinada e que, para muita gente, parece até ir contra a lógica. O nome disso é rebalanceamento. É um sistema. Pensa comigo. Os ativos que se deram bem, tipo o Tesouro Selic, cresceram e passaram a ocupar mais de 25% da carteira. E os que caíram, como as ações, encolheram. A regra é simples. A gente vende um pouquinho dos vencedores para comprar mais dos perdedores, que agora estão baratos, estão em promoção. Basicamente é forçar a lógica de comprar barato e vender caro. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Em momentos de pânico, o nosso instinto, a nossa emoção, grita para a gente vender tudo e sair correndo. Um sistema de rebalanceamento faz exatamente o contrário, de forma automática e disciplinada. Ele transforma o caos, a volatilidade, em oportunidade. Tá bom, então a gente fez esse movimento difícil de comprar na baixa quando todo mundo estava vendendo. E aí, como é que essa estratégia se pagou quando o mercado começou a virar? Vamos ver o resultado. Olha só que incrível esse gráfico de barras. É o antes e depois de forma bem clara. Daquele ponto mais baixo da crise, nos 104 mil, a carteira não só se recuperou,
ela acelerou, ela disparou para mais de 233 mil. O rebalanceamento foi o combustível do foguete para essa subida. E aqui está o placar final, os números consolidados. Um capital inicial de R$100 mil, que se transformou em mais de 233 mil. Isso dá um retorno total de mais de 133%. Ou, para quem gosta de ver por ano, uma média de mais ou menos 9% ao ano. Se a gente olhar os campeões individuais, as ações americanas, o IVVB11, foram a grande estrela da carteira, com 215% de retorno. Mas olha que interessante, até o seguro da carteira, o Tesouro Selic, entregou um retorno sólido de 125%. Isso prova o valor dele tanto na defesa, na hora da crise, quanto no ataque, na hora de crescer. Certo. Então, depois de passar por todo esse teste de fogo, quais são as lições, os princípios que a gente pode tirar de toda essa análise? As lições, para mim, são bem claras. Primeiro, diversificação não é um luxo, é um seguro indispensável. Segundo, ter investimentos fora do Brasil é um escudo poderoso contra crises locais. Terceiro, a renda fixa não é só um porto seguro, ela é a munição que a gente usa para comprar barato quando os outros estão desesperados. E talvez o mais importante de tudo, ter um sistema, uma disciplina, sempre vai ganhar das decisões tomadas no calor do pânico. Bom, com base em tudo isso que a gente viu, fica a pergunta. Para quem é esse tipo de abordagem? Qual perfil de investidor se encaixa melhor nessa estratégia? Essa estratégia é ideal para quem busca, acima de tudo, tranquilidade no meio da turbulência. Sabe, é para quem quer um retorno consistente, acima da inflação, mas com risco bem controlado. É para quem prefere a simplicidade de um sistema claro, especialmente se não tem tempo ou nem vontade de ficar fazendo análises super profundas do mercado o tempo todo. Resumindo, a análise dessa década maluca mostra que a metodologia ARCA não é só uma teoria bonita no papel. Ela foi testada num dos cenários mais extremos que a gente já viu e provou que é uma ferramenta forte, resiliente e muito eficaz para construir patrimônio no longo prazo. Uma lição e tanto, não é? Um grande abraço e até a próxima!